Olá! Olá! Oi, pessoas queridas! Vamos chegando, vamos chegando. Hoje vamos fazer uma conexão em Londres. Olha que delícia! Com uma aluna super especial, Simone. Ela já está entrando aqui. Vamos chegando. Oi, Lucy! Aposto que vai te dar vontade, Lúcia, de fazer também esse bate-papo, tá? Simone, vou te chamar. Oi, Maria. Oi, Cláudia, Gabi. Que bom ter vocês aqui. Oi! Oiê! Que linda! Que Oi! delícia estar aqui com você. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Eu que agradeço estar aqui com você. Que delícia. Ai, eu que tenho que agradecer. E eu tô muito mais londrina que você. Olha lá, London Eye. Sim, Tá eu vi, minha... vendo? Nossa, um cenário lindo. Viu? Olha aqui, ó. Te mostrei, né? A guarda. O quarto do É a meu guarda da filho. rainha. O quarto do meu filho é todo de Londres. Eu sou apaixonada com essa cidade. Que delícia! Vamos passar a pandemia e vem para cá então nos Nossa, visitar. pois é, você não vem embora antes de eu chegar, aí não. Deixa passar essa pandemia para eu te Pois é. visitar. E eu tô super típica, gente. Olha aqui, vou mostrar para vocês, ó. Fiz um chazinho. Olha aqui, ó. Ó! Londres. Hum, Meu chazinho, olha isso. que Viu? Tudo para delícia! receber essa popstar aí de Londres, essa aluna fofa. Ah! Gente, eu conheci a Simone no último Pílulas, né? Isso. Recentemente. E aí ela me contou que era de Londres e acho que uns 4 dias atrás eu tive essa ideia e ela foi uma aluna super participativa. As aulas começavam 9 da noite, 8 da noite, aí era 2 horas da manhã, enfim, ela estava lá super conectada na É. aula, né, Simone? Não perdeu uma, Sim, foi ótimo. sim, Então eu sei que foi ela foi ótimo. super estudiosa, ela passou. Então eu falei assim, ela que eu vou convidar. E a ideia, gente, do Maternando com Fernanda Teles é a gente conversar um pouquinho sobre como que é a maternidade fora do Brasil. Porque se aqui, com toda a rede de apoio que a gente tem, né, Simone? Com É, os pais ajudando, os avós, o vizinho. Às vezes lá em Londres a gente fica meio desconectado, né? Você tá me ouvindo? Acho que falhou um pouquinho, né? Fê, alguém pode escrever aí? Travou para mim também. Vou até abrir aqui a conexão para ficar melhor. Gente, tá travado para vocês? Tá travado? Alguém me conta aí se tá travado? Para mim, para todo mundo? Gente, como que tá a conexão? A Simone caiu, vamos ver se ela volta aqui. Agora tá bom? Lu, só a Simone que estava travada? Então tá, vamos voltar aqui com ela. Vou contando para vocês então. A ideia é a gente conversar sobre as dificuldades de ser mãe fora do Brasil. Não é fácil. E como que a cultura de um país ela pode influenciar. Como que pode não, como que influencia, né, fortemente a criação dos filhos. Então, eu morei em Londres um tempo, só que eu era mais nova, então eu não tive essa percepção assim maternal de como que era vivenciar a maternidade lá. Então, por isso que a Simone está aqui para contar para a gente. Vamos ver se agora ela volta. E a gente vai falar muito de parentalidade positiva, como que foi na Oi, vida dela. Fê. Oi, voltou.
que A gente... aconteceu? Eu pensei que era você, era eu? parece que foi você. Deve ser a internet que caiu, alguma coisa assim. Nossa, que estranho. Não, não tem Desculpa, problema. foi a internet, agora voltou. Não, Você tá me tá ótimo ouvindo? agora. Vocês estão ouvindo a Simone? Acho que tá ótimo. Para mim tá ótimo. Então, vamos lá. As meninas já estão dormindo, Simone? Não, elas Já foi. costumam dormir cedo, mas hoje fez muito calor aqui, muito calor, 30 graus, e Aham. elas estão com o pai contando historinha, estão conversando antes de dormir, mas ainda não estão dormindo. Normalmente Ah, esse horário já estão dormindo, mas hoje não. aham. Então, ó, vamos começar nosso papo. Conta pra gente como que você foi parar aí, como que foi essa decisão, o que que aconteceu, como que foi essa escolha. Conta aí pra gente. Sim, vamos lá. O meu marido, em 2002, ele esteve aqui em Londres estudando. Nós Uhum. namorávamos, e eu ainda fazia faculdade. E aí ele Ele foi ficou aqui por estudar quase inglês. um ano. E aí ele voltou para o Brasil, nós casamos, veio a Isabela e ele sempre com essa ideia fixa de vir morar em Londres. Vir Aham. morar em Londres. E eu, que sou enraizada no Brasil, né? Aquela coisa com família, com mãe, com pai, com todo mundo, não queria, não queria, não queria. Só que a Aham. Isabela foi crescendo, né? E aí ela começou a manifestar vontade também de estudar fora, A de própria ter essa Isabela, experiência. A Isabela tem 11 anos, é a mais 11 velha. anos. Uhum. É, é a mais velha. E aí eu me vi numa situação que eu não tinha mais como dizer não, né? Não Aham. tinha mais como Nossa, e adiar. ela com 11 anos, ela já verbalizava isso, que queria estudar 11 não, fora? quando eu vim ela tinha 9. Hoje ela tem 11, né? Ela tinha 9, ela já verbalizava. Nossa, olha que Sim, bacana. sim, porque desde pequena De ela já tanto o pai estudava inglês. falar, será? Sim, eu Como acho que foi do essa pai influência? falar, dela sabia que era um sonho do pai. E ela Aham. também, desde que nasceu, tinha contato com a língua. Então, ela queria vir passar por essa experiência. E E aí ela eu tinha decidi, contato com a língua, o quê? Em escola? Pra ter uma sim, noção? no Brasil ela fazia o Red Balloon. Ela Aham. começou, ela não tinha nem 3 anos completo, mas antes dela nascer, o pai já conversava com ela na barriga em inglês. Tamanho era o sonho dele de morar fora, Nossa, que bacana. de dar essa experiência para ela. Aham. Então, ela já tinha fluência, tudo, quando nós viemos. Ela tinha 9 anos. E aí eu falei, bom, não adianta mais eu resistir, então vamos para essa experiência, né? E aí eu fiz um acordo. A qualquer momento que eu ver que não tá legal para mim, eu vou querer voltar, todo mundo topa. Então vamos para uma experiência de um ano, vamos. E Então, essa viemos e foi a estamos aqui, já vai condição. fazer 3 anos. Nossa! E você amou? Você ama essa experiência? Como que é pra você? Então, aqui é um lugar incrível, né? A gente vive uma diversidade de culturas, é incrível. Porém, para quem é brasileiro, é muito difícil acostumar com o clima. Uhum. E assim, as pessoas, né? Não é igual ao Brasil, né? A gente gosta de se reunir, fazer um churrasco, uma pizza, tá sempre junto, né? Aqui é diferente, Uhum. é cada um mais na sua, Uhum. entende? É diferente como o Brasil, todo mundo junto e misturado. Então, eu sinto muita falta do calor humano do Brasil, né? Uhum. Então, assim, aqui, para mim, tem um lado bom e o um lado nem tão bom assim. Uhum. E por isso que eu penso em voltar, a gente ainda vai voltar para o Brasil. Não vamos ficar definitivamente por aqui, não. Então, não é uma meta ficar aí pro resto da vida, não. Não, não é. Tá. Minha não é. A minha filha mais velha quer ficar mais, por isso que eu decidi. O meu combinado inicialmente era um ano, já completou 2 anos, estamos indo para o terceiro ano. Uhum. Né? Eu tô ficando um pouco mais, porque é enriquecedor para elas, para mim e para o meu marido Uhum. também, é claro, né? Então eu tô ficando um pouco mais, mas assim, a meta não é ficar. Nós vamos voltar. Tanto que nós trancamos a casa aí, deixamos tudo aí, né? A empresa do meu marido Aham. é aí, então nossa vida ainda é aí. Mas a gente está Ô, aqui para essa Simone, experiência. e que bacana ela, com 11 anos. Eu tô encantada com isso, assim. Ter essa percepção, não, mãe, eu quero ficar.
porque eu conheci várias mães que tentaram ir para o exterior com os filhos e tiveram que voltar, porque eles estavam tão conectados com os adolescentes aqui. O Brasil Sim, é um lugar mais liberal para viver a adolescência, né? Pode sair, pode beber, pode fazer de tudo. Então, os adolescentes, eu sinto que eles sentem muita falta disso. Ela ainda uhum. não manifestou essa necessidade, assim, de voltar e de ter a vida dela Não, aqui. não. Ela se, Ela teve, as ela, meninas se enturmaram fácil? então, o que eu senti assim, para as meninas é super fácil, difícil é para nós adultos. É, Quanto você mais sinto novo, isso. mais fácil. A minha Uhum. menina chegou, a Isabela, ela me relata assim, ela parece que todo mundo estava esperando ela na escola no primeiro dia de aula, entende? Ela entrou Gente, aqui no Year 5 quando ela chegou. Então ela foi super bem recebida, sabe? Foi todo mundo querer lanchar com ela, foi todo mundo mostrar a escola para ela, querer ser amigo dela, né? Então assim, ela se sentiu acolhida, uhum. entende? Aquela coisa de. E não tem aquela coisa, meninos para um lado, meninas para o outro. Não, todo mundo brinca junto, todo mundo tá junto, né? Aquele acolhimento ela sentiu desde o início. E ela Aham. já tinha o idioma, então ela não tinha barreira de se comunicar. Então, assim, foi fantástico. E ela gosta daqui por causa da liberdade que ela tem, né? Uhum. A Aqui as segurança, crianças né? vão à escola sozinhas, a pé, de De bicicleta, de bicicleta. patinete. Você entendeu? Vão com as amigas, voltam com as amigas. Eu moro na rua da escola e a escola é dentro de um parque. Então, ela Uhum. sai da escola, ela faz piquenique com as amigas dentro do parque. Então, essa liberdade que ela tem aqui, como Não eu tem. era de São Paulo, eu não Uhum. tenho em São Paulo, ela não tem em São Paulo. Uhum. Então, é por isso que ela fala que ela quer ficar aqui, porque aqui ela tem liberdade, ela pode ir e vir a qualquer momento. Aham. E olha que engraçado, como que a criança, e ela é uma pré-adolescente, como que essa potência nossa, infantil, né? Ela veio forte aí em Londres para elas, né? Porque ela não tem julgamentos, não tem crítica, não tem barreira, nem a barreira do idioma. O adulto, tudo pra gente é barreira. Ah, será que eles Sim, vão gostar de mim? Ah, será que eu vou me adaptar? Ela simplesmente se jogou na experiência. exato, Isso é lindo exato. da infância, né? Sim, sim, sim. Ela se conectou de uma forma. Eu estava muito preocupada quando eu cheguei, né, com a adaptação Uhum. delas. Mas assim, a criança é algo assim surpreendente. Ela fez amigos desde o primeiro dia. As aulas dela, eu cheguei aqui em julho, que era férias escolar no Brasil, então eu mudei para cá em julho. Setembro começaram as aulas. As aulas dela começou tipo dia 3, 4 de setembro. O aniversário dela é 19 de setembro. Na data do aniversário dela, ela já tinha várias amigas para convidar para o aniversário. Ai, Não que era uma nem bacana. duas, várias. Da forma que Isso ela se acaba que conectou. te deixa mais segura, né? Sabendo que as suas filhas estão tão felizes e bem, né? E a Sim, mais sim. nova? Como que foi para mais nova? A mais nova, ela chegou aqui, ela saiu do Brasil, ela estava no jardim. Então, ela já tinha começado a ir para o Red Balloon, só que ela não tinha fluência no inglês nenhum. Então, o Uhum. começo foi difícil. Por quê? Ela é muito do brincado, contato, ela queria estar junto e ela não conseguia se comunicar. Então, teve uma dificuldade de comunicação. Ela Uhum. demorou 3, 4 meses, ela já estava falando, A Paty fluente. está perguntando a idade delas. Repete aí. A Isabela tem A 11. Isabela tem 11 anos, ela faz 12 agora em setembro, e a Manuela acabou de fazer 7 agora em junho. Uhum. Né? Então a Manuela chegou aqui, ela tinha 5. Então, a barreira para ela foi o idioma logo que ela chegou, porque ela saiu do Brasil no jardim, ela não era alfabetizada, não lia, não escrevia nada. Quando ela Uhum. chegou aqui o método deles é por idade, então ela entrou no Year One, né? E os alunos aqui no Year One já leem, já escrevem, já estão alfabetizados. Então, Uhum. foi um grande desafio para ela. Ela entrou no Year One sem ler, sem escrever nem no português, que dirá no inglês. Então, ela Uhum. encontrou essa barreira. Mas em 3, 4 meses, ela já tinha superado, tirado de letra e já estava marcando playdate com as amigas também. Então foi rápido. Teve Foi. uma dificuldade, mas foi rápido. E nesse início teve sofrimento, algum sofrimento dela, assim, ai, mamãe, não quero, quero voltar, não tô gostando. Então, da Isabela, nada em nenhum momento. A Manuela, no começo, ela ficou super feliz, vou para a escola, a mesma escola da irmã, porque no Brasil cada um estudava numa escola, aqui era a mesma escola, uniforme novo, tudo novo. Ela foi o primeiro dia super feliz, segundo dia super feliz. No terceiro dia ela já deu uma empacada. Por quê? Ela queria se comunicar e não conseguia.
Uhum. entende? E aí, o nosso coração de mãe já fica, né, daquele É. jeito. Uhum. Aí você fala, aí eu falei, não, se for para ela sofrer, eu vou voltar e tal, né? Mas aí eles são super acolhedores aqui. Eu marquei reunião com a professora, com a diretora, e a gente foi estudando a melhor forma deles acessarem ela, dela se sentir acolhida, não é? E aí foi feito todo esse trabalho com ela. E Uhum. aí Deus também colocou uma auxiliar na sala dela brasileira, maravilhosa. Nossa, que Foi bom. de Deus mesmo, porque onde já se viu uma auxiliar de sala Brasileira brasileira? em É Londres. uma coisa rara, uma Aham. fofa, né? E no momento que ela viu toda a minha aflição e tudo, e aí eu acionei a diretora e a professora, aí fizeram um trabalho sensacional com ela, junto com essa auxiliar, e aí ela se sentiu parte do grupo, ela se sentiu acolhida, e ela Uhum. foi aos poucos crescendo até que ela tirou de letra. Ai, que maravilha. A Corina. Oi, Corina, tudo bem? Eu quero fazer live com você também. Ela é lá do Canadá, minha aluna Que do delícia. Pílulas. Ela tá falando aqui que no Canadá também, sempre que está para chegar um aluno estrangeiro, ele é muito bem recebido. Eles se preparam para receber o aluno. Então, olha que cuidado, que carinho, né? Sim, sim. Porque se sentir aceito, importante, é um requisito básico do ser humano. Para ele viver uma vida feliz e plena, é da base nossa, né? Ao nascer, a gente já espera se sentir aceito, importante, e assim a gente vai tentando conseguir aceitar a sua importância para o resto da vida. Então, se você chega numa escola e se sente aceito pelos amigos, e olha que cuidado isso que a Corina falou, se preparam para receber o aluno. Então, que bom que foi tranquilo. Aí vocês trabalham daí e a empresa é do Brasil. Então, vocês conseguem fazer essa interface, assim. Sim, então, a empresa é no Brasil e é online, né? É celular, computador, o tempo todo, trabalhando daqui para o Uhum, Brasil. Não tem como uhum. desconectar. Ótimo. E a questão da escola? O que você sente, assim, de diferença na escola aí em Londres, que as meninas estudam, e aqui? O que você consegue relatar, assim, de maiores diferenças? Sim. Bom, o que a gente nota é que, assim, a Isabela estudava numa escola tradicional em São Paulo, o Agostiniano Uhum, Mendel. Uma escola ótima, excelente, né? Mas as escolas, assim, no Brasil, elas são, assim, de muito conteúdo, preparar o aluno para o vestibular, né? isso, É mais ou menos conteudistas. isso. Exato, é mais ou menos isso, né? Aqui, não. Aqui eles estão preocupados em formarem seres humanos. Então, Uhum. assim, eles trabalham muito a criatividade, a arte, o canto, né? O currículo do aluno vai, que instrumento você toca, que esporte você pratica, né? Até como senta na sala de aula, eles sentam em grupos em Uhum. cadeiras de seis, são seis alunos. Eles estão divididos em grupos na sala. Eles não sentam individualmente um atrás do outro, eles sentam em grupos. Eles são incentivados a trabalharem em grupos, trazer resultados em grupo, né? Então, assim, trabalhado tudo em prática. Eles saem, eles fazem muitas trips, eles saem para fazer as aulas práticas em museu, na London Eye, num parque, né? Então, Uhum. aula prática, tudo assim, envolvendo projetos, muita Uhum. leitura, Uhum. não tem Agora, provas, Simone, é uma escola regular? É uma escola típica de Londres? Ou é uma sim. escola que tem uma metodologia mais alternativa? Não, Não. é uma escola pública tradicional de Londres, Aham. inglesa. Olha, que interessante. Porque aqui a gente tem no Brasil essas escolas, mas elas são minoria. Não são comuns Não ainda, é comum né? da nossa cultura. Uhum. Que triste, Ah, né? é. Ou eu acho que eu vou sair dessa Infelizmente, live você vai aqui ter que com pagar e passagem caro no Brasil comprada. para uma escola dessa. Eu acho que eu vou sair dessa live com passagem comprada, meu Deus. Quem aí tá dando vontade de ir para Londres já? Que sonho de Sim. E educação, né? o que é legal disso é que assim, qualquer criança tem acesso. A Aham. pobre tem acesso, entendeu? Não tem essa divisão de classe social. Essa Uhum. escola é para todos. Uhum. Entende? No Brasil, uma escola construtivista é caro Aham. E minoria, quase não e tem. minoria.
É, Uhum. sim. E foi difícil para você conseguir matriculá-las? O que que você precisou para Não, conseguir encontrar essa escola para elas? é. No momento que nós decidimos que íamos vir, eu já comecei a entrar, a fazer pesquisas por bairros. Aqui é assim, as crianças, ela estuda onde ela mora, né? Não posso morar num bairro e matricular a criança em outro bairro, não. Então, eu fiz uma pesquisa pelas as melhores escolas, né? E aí, eu decidi pelo bairro de Wimbledon, eu moro em Wimbledon, é um Uhum. bairro bacana, extremamente familiar, onde tem o famoso torneio de tênis, né? E Aham. aí o que eu fiz? Eu aluguei a casa próxima à escola que nós queríamos. Uhum. E aí, quando a gente chega, a gente faz uma aplicação para o cônsul, tipo para a prefeitura, né? Dando três opções de escola: a minha primeira opção, a minha segunda e a minha terceira, contando pelo meu postcode a região, né? Uhum. E aí eles pedem para aguardar que surgindo vaga, eles vão chamar. E aí eu Uhum. cheguei um pouco antes aqui de acabarem as aulas, apliquei, esperei. E aí, como eles entraram em férias, eu esperei as férias inteiras sem saber para onde que elas iam. Para uma das três opções, elas iriam, né? Mas eu não sabia qual. Uhum. E assim, no primeiro dia de aula, eles já entraram em contato, colocando ela na nossa primeira opção, na escola que a gente queria, próximo de casa, na rua de casa, dentro do parque. E aí eu assim, né? Mas as aulas já começaram, amanhã já será o segundo dia de aula, como é que eu faço uniforme e tudo? Não se preocupe com nada. Fui lá, eles já me forneceram um uniforme do tamanho delas, tudo bonitinho, mochila, tudo direitinho. E no outro dia, elas foram para a escola e foram super bem recebidas. Gente, isso é uma escola pública, hein? No Pública. parque, já. Eu acho melhor vocês saírem. Caímos de novo. Simone caiu de novo. Tem perguntas aqui, vou passar tudo para ela. Olha aqui, a Lu tá falando, né? Estimula os dons que a criança já tem. A aprendizagem vai de dentro para fora e não de fora para dentro. Ai, Lu, isso aqui é sonho. Sonho. Educar é isso, né? Educar é pegar o que a gente tem, o potencial que a gente tem dentro e transformar ele em práticas e ampliar e deixar ainda maior, né? E a educação que a gente tem no Brasil hoje é super. Tô aqui Oi, de novo. desculpa, o que aconteceu? Eu caí de novo, né? Eu acho que agora foi algum problema aqui, viu? Porque eu continuei e eu vi você falando assim, vou sair e entrar de novo. Se acontecer de novo, você pode ficar, que eu acho que dá certo. Ah, tá. Então tá sendo com você, não tá sendo aqui? Tá, agora tá ótimo aqui. Tá ótimo. Então, olha aqui, a Lu tá falando que é o tipo de educação que a gente precisa, né? As crianças precisam ser educadas de dentro para fora. A gente precisa acessar esse conteúdo que tem aí dentro, essa potência, esse vir a ser da criança e explorar toda essa potência que existe. E aqui a gente fica tão ligado, tem que terminar a apostila, tem que terminar conteúdo, vem vestibular. E eu falo assim, Simone, quem falou que o meu filho, por exemplo, de 4 anos, o Theo, vai fazer vestibular? Por que que eu não sei? Eu falo muito com meu marido. Você acha que o Theo ou a Alice vão precisar dirigir? Eu acho que não vão precisar dirigir, não. Vocês têm carro aí? Nós temos. Mas Eu nem dirijo muito pouco. Meu mas não marido é dirige. mas não é comum, né? Ter carro. Não, não. Não. A gente comprou há pouco tempo para ir Aham, para praia, para lugares distantes, porque aqui a gente anda muito a pé, faz tudo a aham. pé. Isso. Eu morei em Paris, né? Eu te falei. E aí lá, eu falei assim com o Guilherme antes da gente ir. Olha que eu já tinha morado em Londres, eu já tinha feito intercâmbio em vários lugares, mas olha a concepção de brasileiro, né? Como nós vamos fazer lá sem carro? Não, assim que a gente chegar lá, a gente tem que comprar um carro. Nem táxi a gente pegou, a gente nunca pegou um táxi. Era só metrô, a pé, ônibus. Então funciona tão bem que eu fico assim, gente.
essas coisas, esses modelinhos que a gente tem pronto, tem que tirar carteira, tem que fazer vestibular, tem que ir para a faculdade, gente, está sendo tudo desconstruído. Está. Então, as escolas, elas têm que acordar para a vida. Tem muita coisa para ser ensinada para uma criança, para ser explorada, para ser desenvolvida. A gente não pode ficar presa em vestibular, gente, pelo amor de Deus. O que que vem? Não, e olha o Fernanda, tanto de faculdade que existe hoje. Por que que eu tenho que estudar na USP, né? para você E ter uma passar pela... ideia, a minha filha aqui na escola, ela tem caderno de reflexão. É um Ai, que diário, lindo, onde ela gente. escreve, ela fala, eles são incentivados a falar sobre as emoções deles na semana, o que aconteceu, como ela se sentiu, né? É incrível isso. Incrível. Eu arrepio, eu arrepio. Porque nós no Brasil não somos treinados a falar sobre as nossas emoções. Nós não Uhum, temos isso, dificilmente temos em casa, que dirá na escola. uhum. A gente teria que ter em casa, mas como a gente não tem, por que não trabalhar isso na escola? Já que é um espaço de diálogo, de educação. E o aprendizado está diretamente relacionado às emoções, né? A gente só aprende aquilo que está ligado ao afeto. Tanto é que a gente se lembra de acontecimentos traumáticos ou acontecimentos muito alegres. Aqueles acontecimentos, mais ou menos, a gente não se lembra muito. Então, aquele detalhe que passou desapercebido na vida, fica, porque o registro ele acontece junto com uma emoção forte. Então, se não tem emoção, se não tem prazer, se eu não tenho tesão em pegar aquela matéria e estudar, se eu não tenho vontade de colocar para fora essa minha vontade, essa minha aptidão, né? Eu não vou aprender, eu vou ficar decorando para fazer uma provinha que para mim hoje já não faz o menor sentido, gente, menor Sim, sentido, né? sim. Olha aqui, ó, a Lu tá falando que arrepia. Como é que nós vamos fazer, Lu? Vamos para Londres. A Simone vai ajudar a gente a arrumar tudo lá. Bora todo mundo que agora a gente tem uma Podem vir, podem conselheira. vir. Aqui, Jornada de Pais e Filhos, falando, inteligência emocional ainda é pouco explorado nas crianças. É uma pena. No Pílulas para Maternidade a gente fala muito, né, Simone? De Sim, emoção, de sim. validar, de nomear. Outro dia eu falei com a minha filha, meu filho mais novo falou assim: Mamãe, eu tô com ciúme de falar isso. Aí eu falei assim: ciúme, Theo, de falar, eu acho que o que você está sentindo não é ciúme, é vergonha. Vergonha é quando a gente sente isso, isso, isso. É isso que você está sentindo? A minha cunhada, irmã do meu marido, falou assim: Fernanda do céu, é assim que a gente aprende emoção, né? Ninguém nunca falou isso comigo. Hoje eu tô com 43 anos, eu não sei o que eu sinto, na maioria das vezes. Eu, Exato. eu falei, gente, que loucura, né? A gente Que não tem loucura. acesso Que às nossas loucura. próprias emoções. Não. Não, Como a que eu gente vou é da aprender? geração, a gente é da geração que engole o choro. É. Engole o choro, Uhum. né? Não se conversa sobre emoções, a gente não sabe. Por isso que a gente fica esses adultos incontroláveis. Exatamente. Rebeldes, dando muito mais birra que nossos próprios filhos, né? Sim, Acessando um conteúdo aqui dentro desconhecido, metendo os pés é, pelas mãos, exato. comportamentos totalmente contraditórios com o que a gente sente. Olha a Disputando educação. poder com a criança, sendo criança igual a criança. Exatamente. É muito contraditório. Às vezes a gente quer que nossos filhos ajam melhor e a gente castiga. Então, essa ruptura a gente precisa ter. E falando agora um pouco, eu quero entrar um pouco na parentalidade positiva, o que, que você enxerga aí, mas eu queria entender um pouquinho mais, se você puder falar pra gente, da cultura no geral. O que, que você acha que foi importante e o que, que a cultura inglesa no geral impacta na criação das meninas aí? O que, que você sentiu de diferente, culturalmente falando? Então, morando em Londres é uma coisa muito louca, né? Porque você estando em Londres é uma diversidade tão grande de culturas. Uhum. Para você ter uma ideia, a escola das meninas é uma escola familiar e uma escola pequena, né? É o Nursery Reception, duas salas de Year One, até o Year Three são duas salas, depois tem o Year Five e o Year Six, uma sala cada um. Então a sala é Ah, pequena, a então é sala não, a escola é pequeno. pequena. Uhum. Dentro da escola tem 32 tipos de nacionalidades diferentes. Quantos? 32. Nossa, que show! Então, assim, é uma Diversidade diversidade. aí, eles nadam na diversidade.
Você entendeu? Então, assim, é isso. A minha filha fala, mãe, obrigada por ter saído daquela bolha e ver o tamanho do mundo, porque ela tem amiga indiana, alemã, russa, entende? Aqui não Uhum. come carne de porco, aqui não come carne de vaca, aqui é cristã, aqui é muçulmana. E eles aprendem na escola sobre todas essas diferenças, as diferentes religiões. Eles vão visitar mesquitas. Ai, que lindo. Então, eles aprendem o respeito mútuo, Uhum. que a gente é único, que a gente é diferente, tá tudo bem, Ô, Simone, entende? uma coisa é vivenciar isso na prática, porque por mais que aqui pode até ser ensinada, minha filha está aprendendo isso, o material é bem bacana, mas por mais que seja ensinada, é uma coisa na teoria. Eu não tenho uma É, mesquita para levar minha filha, ela não convive com uma muçulmana, ela não convive com uma exato. indiana. É, Então, a coisa quando fica muito na teoria, né? Ela sim. a Não, gente aqui não é na prática. internaliza, né? Aqui é na prática. E é louco, assim, porque você vai ao supermercado, você vai ao restaurante, você vê uma indiana, uma alemã, uma russa, e todo mundo falando diversos idiomas, entende? Tá todo mundo ali dentro do mesmo espaço. Então, aqui em Londres, você vivencia muito isso, né? Uhum. Tem também os ingleses, mas é aqui em Londres mesmo, a gente vê essa diversidade de culturas, de raças, e isso eu acho que é enriquecedor para elas, né? Uhum, não, Elas com crescem certeza. assim, vendo as diferenças. Então, essa questão cultural é riquíssima, que elas estão nadando num mar de diversidade, e a questão cultural mesmo, de ter acesso à cultura, né? A museus, peças teatrais. Sim, A cidade é uma cidade ocupada, né? Os espaços públicos são espaços seguros e ocupados, né? Aqui no exato. Brasil, aqueles parques, a maioria é tudo pichado, abandonado. A gente É, tem medo que os nossos filhos vão ao parque sim. sozinhos, né? Aqui é incrível, tem muitos parques, todo bairro tem parque. Eu acho incrível como é uma cidade grande, com tanta gente, e assim, e eles conseguiram preservar as áreas verdes, os parques, as árvores. Uhum, Todo lugar tem um parque para as crianças irem. uhum. É incrível isso. Ô, Simone, eu tenho duas escolas de idiomas. E Uhum. todo janeiro a gente leva os alunos, um grupo de alunos, geralmente é um grupo grande, 50 alunos, a gente leva e eles sempre estudam numa escola em Wimbledon. Eles ficam em É um mês. mesmo? E qual é a escola? Pois é, ô Vinícius, você tá aí na live? School Wimbledon. É uma escola de idiomas. É, você Eu sabe o acho que eu nome? sei qual é. É Tem uma escola, logo que eu cheguei aqui, que eu fui estudar, que aham. ela pega muito esses alunos assim de temporada, tem diversidade de cursos, cursos de inglês só para quem vai usar para trabalhar, essas coisas. Deve ser essa escola. Uhum. Como que ela chama? Wimbledon School of English? É, é, Essa? isso aí. Eu tenho É. quase certeza que é essa. A diretora chama Fiona, ela é uma fofa, ela sempre vem no Brasil, ela dá palestra aqui para os alunos. Ela tem essa preocupação que você me falou, eu lembrei por causa disso. Ela recebe os alunos com tanto carinho, ela sai de lá amiga de todos os alunos. É. É uma Ao coisa lado da muito escola tem um hotel, impressionante. não é? Os alunos ficam nesse hotel ao lado da escola. Não, os alunos ficam em casa de família, então cada um Ah, vão fica para num. casa de família, porque ao lado É, da escola tem um hotel. Sim. então deve ser Tem essa. bastante coreano, chinês, tem gente de qualquer lugar do mundo. É incrível. Aham. Ai, pois é, eu já fui acompanhando algum dos grupos e para essa escola específica não, mas eu vi, sabe, eu sinto, mas eu achei que era uma coisa assim de escola internacional para receber estrangeiro. Então agora que eu tô vendo e olha que engraçado, a gente vive falando que o Londrina é frio, que o Londrina é frio, mas tá aí, parece que tá dando um show na gente em acolhimento, né? Não, as escolas, sim, as Uhum, escolas, elas são, sim, acolhedoras. Trabalham sempre em comunidade, fazem eventos para os pais se conhecerem, para os pais estarem aham, conectados, né? Todo ano tem feira cultural, diversidade de pratos, você leva o prato do seu país, né? Você vai experimentar comida de diversos lugares do mundo, é enriquecedor. Há essa interação, na escola.
Ah, quando você vem com Aham. crianças é diferente, quando você vem sozinho, né? E assim, se você vem estudar, você sempre vai conseguir essa interação. Você vai entrar numa escola, você vai ser acolhido, você vai estar inserido e as coisas vão, né? O difícil é aquele que vem só para trabalhar, não vai estudar, não tem crianças, e aí ele acaba ficando um pouquinho mais fora dessa Olha que comunidade, de tudo isso. legal. Criança, um portal de conexão com o mundo, Sim, né? sim. A criança nos permite conectar com pessoas, com espaços, com ambientes. De novo, por isso, né? A criança não tem esse bloqueio. Então, ela vive a experiência muito mais intensamente, né? E você É. tem amigos londrinos? Sim, na verdade, eles também têm grupos de pais na escola, então você acaba conhecendo, né? O espanhol, o francês ou o próprio inglês, né? Então tem esses grupos de mães, de pais, né? E também a gente tem bastante brasileiro, né? Porque brasileiro chama brasileiro. Então eu Aham, já conheci bastante brasileiros aqui também. aham. Então, assim, a gente conhece de diferentes nacionalidades. Uhum. Porque quando eu morei na França, eu fiz pouquíssimos amigos franceses. Como eu estudar, eu fiz um MBA e como meu MBA era em inglês e só tinha estrangeiros, tinha alguns franceses. Então, eu só convivi com esse meu núcleo estrangeiro. E meu marido, a mesma coisa. Então, eu senti os franceses difíceis, assim, de se relacionar no prédio que eu morava. Eu tentei contato, assim, mas eram, sabe? Não eram tão, assim, relacionais como eu queria, né? Eu queria Uhum, fazer uma festa no meu apartamento e chamar todos os vizinhos para eu conhecer. sim, E não foi bem assim. sim. E rede de É, apoio? Como que fica? Porque todo mundo fala, né? Rede de apoio importante para você não somente criar uma criança, você precisa de uma aldeia, assim. E você tem essa aldeia bem estruturada, porque elas estão estudando numa escola. Mas e uma rede de apoio, assim? Você precisa fazer uma viagem, não pode levar elas, com quem que elas vão ficar? não tem. Esse é o problema de você morar fora, entende? E é uma das coisas que eu sinto falta, né? Porque no Uhum. Brasil você tem vó, tem vô, tem tia, tem tio, tem primos. Você organiza um final de semana, vai ficar na casa da avó, você vai fazer uma viagem, você vai sair para jantar com o marido. Uhum. Travou de novo. Travou, a Simone, para vocês? Ou tá tudo travado? Alguém me responde aqui. Tudo travado? Só a Simone? Voltei. Vamos ver se agora dá certo. Vamos chegando de novo. A live caiu, mas já estamos de volta. Procurando aqui a Simone. Olha, quem tem uma vontade enlouquecida de morar fora, não assista essa live, porque senão você vai ter que viajar em plena pandemia de malas e coisas. Rodrigo, vamos morar em Londres? Por favor. Você anima, gente, todo mundo junto? Que maravilha, gente, dessa conversa com a Simone. O problema é a frustração que a gente fica de morar aqui. Eu gosto muito do meu país, but... Simone, você consegue me enviar uma solicitação? Enviou aqui, pronto. A gente muda quando, Rodrigo? Você pode ir comprando as passagens aí, enquanto eu termino aqui minha live? Simone, hoje a gente não tá com sorte, né? Toda hora a gente tá Oi, caindo. oi, tá me ouvindo? A gente não tá com muita sorte hoje. Mas Peraí, o Fê. importante Tá é me o ouvindo papo. agora? O Eu tô te ouvindo, pra mim tá ótimo. que A que imagem tá aconteceu? ótima. Caiu Não para sei. você? Caiu, Nossa. você travou primeiro e depois eu travei pra todo mundo. Ninguém Então, tava e eu não ouvindo conseguia nada. sair para entrar de novo, e aí eu fui Aham. pegar fone para ver se Eu, melhorava. Mudei de lugar agora. Será que é minha conexão? Vamos ver. é, eu acho que agora caiu aí, mas depois a minha caiu aqui. E tem o Instagram também. O Instagram tem hora que não colabora. Então, é um pouco de tudo. É a vontade Tá louca ótimo. que tá dando de ir para Londres. E já tem aqui, ó, o Rodrigo já falou, já vai comprando as passagens aqui enquanto eu faço a live, ó. Bom, Isso, pessoal, quem tá maravilha. chegando agora, a gente tá falando sobre
como é a vida em Londres com criança. E antes da gente entrar na parentalidade positiva, se vocês tiverem dúvidas sobre parentalidade positiva, pílulas para maternidade, quiserem saber alguma coisa, tiverem algum desafio de comportamento e quiser colocar aqui para a gente conversar. Mas antes disso, eu quero te falar sobre uma questão pessoal minha. Eu sempre que eu viajo, eu tenho muito medo das crianças adoecerem. O doutor Roberto, pediatra dos meus filhos, estava até aqui na live. E, inclusive, eu estou me mudando. Ele morava do lado da casa dos meus pais, onde eu morei. Aí ele se mudou para um condomínio. Eu vou mudar para o condomínio atrás dele. Vou ficar morando quase que do lado. Na cola dele. Eu sou muito agarrada nele, sabe? E aí, eu sempre tenho muito pavor, assim, de viajar e a criança passar mal. Eu fico querendo levar um monte de remédio. A última vez que a gente foi para os Estados Unidos, um pouco antes da pandemia, meus filhos estavam fazendo tratamento com homeopatia, então eu levei um saco de remédio. Eu fui parada na alfândega. Não queria deixar eu levar o remédio. Eu vou levar sim! Sabe aquela aula do Pílulas para Maternidade que a gente fala de bagagem? Das bagagens que a gente traz? Sim. A bagagem que eu trago, me contem aí vocês. Eu trago uma bagagem da minha infância de doença de muito peso. Porque toda vez que eu adoecia, era muito pesado para minha mãe. Então, ela não dava conta, ela não tinha estrutura emocional. Então, eu passei muitos anos da minha vida tomando bezetacil, eu tinha problemas de garganta muito sério. E a minha mãe adoecia, ela ficava mais doente que eu. No dia que eu tinha que tomar bezetacil, no dia de manhã, ela ficava chorando a noite inteira. Ela não conseguia me levar, meu pai tinha que me levar. Então, eu cresci vivenciando essa fragilidade da minha mãe e eu sinto que eu sou um pouco assim. Então, meus filhos adoecem e eu fico meio enlouquecida. E um dos meus bloqueios para viajar, antes dos meus filhos nascerem, eu era uma pessoa assim, do mundo. Eu conheço mais de 30 países, quando eu morei aí em Paris, a gente só viajava, eu e meu marido, a gente não tinha filho, tava casal recém-nascido, né? Então, eu quero saber como que é essa questão assim, de filho adoecer no exterior para você, se já adoeceu, se você precisou sair correndo, você tem um pediatra aí, como que funciona? Então, a gente tem, assim, o nosso pediatra aí no Brasil, qualquer coisa que eu preciso, eu mando o WhatsApp, eu ligo. Mas é incrível. A minha filha mais velha, ela tinha muito problema de garganta. E ela operou no Brasil, muito pequenininha, das amígdalas. E nunca mais ela tomou antibiótico. E a minha mais nova, ela dificilmente fica doente. Então, assim, elas não ficam doentes, tá? Agora, no final do ano, agora, é inverno, a Manuela começou a reclamar um pouquinho de garganta. E ela não é de reclamar. E ficou um pouco febril. Então, aqui, a gente usa saúde pública, né? A gente tem um médico de família, que é um posto de saúde, digamos, próximo à minha casa. Eu ligo para o médico, acho que cada família tem o seu médico responsável, a gente liga, fala quais são os sintomas. Acho isso sensacional. Conta pra gente, como que é isso? Você Você chega liga, lá a primeira vez, faz um cadastro, você conhece ele? você faz seu cadastro. Você faz o cadastro. E aí já vem no seu cadastro quem é o seu médico de família, né? E aí você liga, você tem um número, tal, o seu nome, tal, tem lá o seu cadastro. E aí, normalmente, eles dão um recado, o médico retorna a ligação para você, você fala quais são os sintomas. E aí, dependendo dos sintomas... Tudo por telefone? Por telefone. Agora, mais ainda, mas se que nem a criança que precisa ser examinada, no caso dela que foi no final do ano, ela vai lá, ele marca um horário, você vai, no horário você é atendido, e ele aí não você é medicado. Não, ele é um clínico, normalmente é um clínico geral. Ele passa para especialidade quando é o caso. Entendeu? Por exemplo, é um caso cirúrgico, um caso que precisa passar por uma ginecologista. Aí você é direcionado. Mas ele é um clínico, né? E aí ele vai dar o diagnóstico, aí você já desce, dizem que é um posto de saúde, mas é a estrutura de um hospital. Aí a farmácia fica embaixo, você já desce com a receita, né? E qualquer medicação, qualquer antibiótico, não passa de 8 libras. É até 8 libras. É muito barato, né? Para qualquer medicação. E aí foi isso. Aí ela precisou tomar antibiótico, era a garganta mesmo. Eles são resistentes a dar antibiótico, eles só dão realmente em último caso. Então, quando eles dão, você tem que tomar mesmo, não é? E aí ela tomou antibiótico e ficou super bem. Foi só esse caso.
não teve nenhum outro caso, assim. Elas não ficam doentes aqui, incrível. Eu achei que fosse ficar, Por porque causa do inverno, né? é totalmente Rigoroso. diferente do Brasil a temperatura, né? Mas aqui a É, gente fica muito assim, até no Pílulas eu também falo muito isso, né? A gente até tira a sensibilidade dos nossos filhos. A gente é muito assim, coloca um casaco porque tá fazendo frio. sim, Mas quem falou que ele está com frio, é, né? sim, Então, a sensibilidade corporal nossa é única, cada um sente a temperatura de um jeito. é. E se a gente for pensar assim que qualquer ventinho que pegar vai ter uma dor de garganta, vai adoecer, você não podia morar em Londres nunca, Exato, né? Então exato. não é bem assim, né? A gente tem Não essa é, tendência a achar que não é, não é. E assim, eu cheguei aqui, quando começou o frio, eu falei, meu Deus do céu. Comecei a colocar duas calças. Eu falei, não vou aguentar, não vou aguentar. No próximo inverno, gente, eu tô já com uma estava calça acostumada. só e tá ok. Elas nunca Uhum. sentiram frio, tá? Eu queria que elas fossem de meia grossa e calça pra escola. A minha E mais bota velha e nunca põe casacão. calça. Não, ela nunca põe calça, ela vai de saia. Ela põe um meião do uniforme que vai até o joelho, a Joelho. coxa vai de fora, ela vai de saia, Uhum, casaco e vai, porque dentro da escola é tudo aquecido e é quentinho. E ela uhum, não sente frio sair de casa e ir para a escola, que é na rua de casa. Então, assim, no começo, eu tava com aquela mentalidade de mãe brasileira, eu ficava enlouquecida, que eu queria que ela se agasalhasse, que eu queria que ela se agasalhasse. Aí depois eu dei uma desencanada e acabou. Ela não sente frio. E tá tudo bem. uhum. Ela não ficou doente. Ah, que lindo. Que bom. Que bom que olha pra você ver, é natural. É muito natural, né? E tem uma ferramenta da disciplina positiva que é muito sobre isso, consequências naturais. Deixem os filhos viverem as sensações deles. Por que que a gente quer que ele põe calça? Se ela não sente frio, qual o problema dela ir de saia? Por que que a Exato. gente quer socar uma roupa no nosso filho porque nós estamos sentindo frio? Então, aquela historinha, perguntaram para uma criança assim: o que que é frio? E ela respondeu assim: é o que minha mãe sente quando ela põe roupa de frio em mim. Então a gente não ensina os nossos filhos nem a sentirem. É, A mesma coisa com relação à fome. Tem que comer tudo, tem que lamber o é, prato, tem que raspar tudo. Gente, você não tá dentro da barriga do seu filho para saber se ele tá com fome, se ele não tá com fome. Vamos ensinar as crianças a sentirem por elas próprias. Então, quando a minha filha me pergunta assim, mamãe, tem que colocar roupa de frio? Eu respondo assim, não sei. Você que precisa saber, vai lá fora, vê o que que você está sentindo, qual que é a temperatura e você resolve. Eu estou com frio, mas eu não posso responder por você, né? exato, Então, a exato. mesma coisa aí, né? Deixa ela sentir frio, Simone, ou não, Sim, né? Ou sim, não. sim. Então, É, é, consequências naturais, ó, já falamos aí de uma ferramenta. E aí, é. gente, quem quiser saber mais do que é viver em Londres, do que é ser mãe de duas em Londres, pode fazer a pergunta aqui que a Simone, eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer em responder. Sim. E, Simone, quando eu morei em Londres, eu era nova, né? Eu tinha 18 anos. Eu Uhum. sentia eu morei na casa de uma família, foram muito especiais, me acolheram muito. Eu morei, né, na verdade, nessa casa foi em Bournemouth, no litoral. Você já foi lá? Tô indo, já fui, tô indo pra lá de novo. As crianças estão de É? férias, tô indo pra lá de novo, agora no final de agosto. Ah, é gostoso demais, né? Eu, Reservei eu hoje o hotel. eu fiz curso lá duas vezes, então eu morei lá em dois momentos diferentes. E aí, Hum, essa família que eu morei, eu achava eles muito rígidos com os filhos. uhum. Tudo assim, a hora do lanche era a hora do lanche, ninguém podia sair da mesa, a hora do jantar, a hora do café da manhã, todo mundo tinha que estar lá pontualmente, a hora da leitura. Então eu lembro dos meninos se debaterem, porque não queria ler naquela hora, mas a mãe estava lá com o livro, querendo ou não, lendo. Eu não sei te falar se é uma coisa assim dessa família que eu morei ou se eles realmente têm uma rigidez muito forte na criação dos filhos. Você tá aí há 3 anos, o que que você já viu disso? O que que você acha? Qual que é a diferença de ser mãe em Londres e ser mãe no Brasil? Então, eu acho que assim, eu não sei se as coisas mudaram ou se o fato de eu estar em Londres, que é central e tem essa diversidade que eu já te falei, cultural, né? Que eu não sinto muito essa rigidez, não. Uhum, Aqui as crianças, elas são muito treinadas
a saber quais são os direitos delas, entende? Então, elas são treinadas a falar sobre as emoções, treinadas a gostar de artes, é treinado muito a criatividade, é incrível, o reciclar, o construir um brinquedo, um robô, um dinossauro, com aquela coisa que você reciclou. Eles têm muito embutido na cultura a leitura. Uhum. Tem que ler. Uhum. Todos os dias de leitura, mas isso é incentivado. Eu acho que isso é desenvolvido, esse gostar. Não, Uhum. não sinto que é algo imposto, não. Obrigatório, não. Não, não, porque mesmo nessa pandemia, nessas lições que teve em casa e tal, os professores deram conteúdo, eles foram fantásticos, mas nunca obrigando nada, entende? Eles deixam cada um dar o seu resultado. É aquela forma assim, cada um tem o seu tempo, é tudo bem tranquilo. Eu Uhum. sinto assim, tudo bem tranquilo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora. A família que eu vivi, o pai era militar. Então, eu Ah, acredito que tinha um cunho, assim, meio que de sim, crenças, até profissionais, né? Então, por isso que eu sim. falei com você. Eu não sei se é uma coisa que eu vivi, que é uma coisa generalizada aí, se eles são tão severos, assim, com as crianças. Não, eu acho que é pontual. Acho que E é, pelo que você contou aí da escola, de como que é uma escola, isso é desenvolvido de dentro para fora, né? sim, Então, provavelmente vem de dentro para fora mesmo. sim, E agora, o que sim. que... Olha, você falou tanto aí de desenvolver as emoções e tal. Pelo que eu sentia, é mais fácil aplicar a parentalidade positiva aí. Sim, O que que você acha? sim, 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 sem dúvida nenhuma. É um outro universo, é um outro mundo, né? Eu estava dentro da minha zona de conforto, Uhum, no Brasil. A forma como eu vi a educação, eu acho que é a forma que grande maioria das pessoas que eu convivia via, uhum, entendia como educação, né? Crenças, comportamentos que a uhum, gente traz da nossa educação, da nossa uhum, criação, né? De mensagens que são dadas para nós na infância. Então, eu achava que tinha que ser daquele jeito mesmo, né? uhum. E quando eu bati aqui com diferentes culturas, você vai vendo que tem bastante coisa diferente. E que o diferente também pode trazer grandes resultados, né? Com certeza. Hoje os estudos que comprovam, né, a diversidade, o tanto que ela é importante dentro das corporações empresariais, né? Inclusive dentro dos núcleos familiares. Quanto mais você aborda essa diversidade, mais criatividade existe nas empresas, dentro da família, né? Que também é uma empresa. E aí, É, como que foi, então? Você conheceu a parentalidade positiva tem pouco tempo. Como que foi isso na sim. sua vida? O que que Então, mudou? eu sou bebezinho na parentalidade positiva, conheci através de você, né? Porque por causa da pandemia, nós somos aí presenteados com várias lives, vários conteúdos de psicólogos, terapeutas, né? Uhum, E eu lendo e eu buscando, né? Encontrei você. E aí já ia começar o curso, e aí já me inscrevi para o curso, e assim, logo de cara, no primeiro dia de curso, já foi aquela imersão assim, que foi um divisor de águas que eu falei assim, para tudo, como assim, né? Você sentiu Você esse abre, impacto logo nas primeiras sim, aulas? sim, sim. Logo nos conteúdos das primeiras aulas, já veio aquele encontro com a sua criança, né? Uhum, Porque você primeiro precisa educar a sua criança, uhum. aquele encontro que você tem, né? Para depois você se olhar como mãe, Com né? aquela criança adormecida lá, mas que está guiando a sua vida, né? Você acha que ela Exatamente. nem E você não tem existe? nem consciência, você não tem a mínima É, consciência. você acha que ela E na nem hora que existe? você, e na hora que você entra nesse curso, que você mergulha e que você pega a chavinha, a Fernanda fala pra gente, existe a chavinha, vai lá e abre o baú, que a gente abre, que a gente começa a mexer. Meu Deus do céu, vem descobertas assim incríveis, que são Uhum, divisores de água realmente, entendeu? uhum, E eu tive uma educação muito autoritária, muito rígida, entende? E eu também
é natural para mim ser assim, é minha zona de Uhum. conforto. Não sei Uhum. ser diferente, né? E aí a parentalidade positiva veio me trazendo ferramentas, princípios, né? E me mostrando que eu posso ser diferente e que Uhum. ser diferente vai trazer resultados assim maravilhosos, né? E aí ao longo das aulas a gente vai conhecendo, a gente vai aplicando e a gente vai vendo o resultado. A gente vê que não é fácil, que é muito mais fácil eu ser como eu aprendi a vida inteira a ser, Uhum. autoritária, rígida, né? Alguns Aqui quem manda filósofos sou eu. falam, né? A consciência é uma merda. É muito mais fácil viver no piloto automático, fazendo tudo igual mandaram a gente fazer lá na infância. Então, trazer todos esses conteúdos para a consciência e mudar não é tarefa fácil. Não é fácil, não é fácil, mas por isso que é bacana, porque você traz para gente uma tranquilidade, assim, um amor, uma dedicação, que tá tudo bem a gente não dar conta de tudo, realmente é difícil, mas agora você sabe como fazer diferente. Você Uhum. pode errar, você pode cair, mas você tem ferramentas para levantar e para fazer diferente. Uhum. Eu Isso é costumo falar incrível. que a parentalidade positiva é o Waze da minha maternidade. Porque É, a gente, às vezes, a gente erra a rota. Às vezes a gente cai lá nesse autoritarismo, nisso que praticamente a maioria das pessoas da nossa geração, né, foram criadas de sim, forma autoritária. Então a gente tem uma tendência a ir para lá. A gente é, cai nesse modo de operar muito facilmente. Quando eu não respeito meu filho, quando eu mando calar a boca, quando eu não dou é. espaço seguro para que ele viva as emoções dele. Hoje mesmo eu estava conversando com uma aluna que estava com muitas dificuldades com o filho, e, e ela falou assim: Fernanda, pelo amor de Deus, pode deixar chorar de noite para ele parar com essa coisa de mamar 10 vezes de noite? Falei, claro, desde que seja um choro acolhido. O que você não Uhum, pode fazer é deixar a criança chorar enlouquecidamente lá sem acolher. Isso é autoritário. Você é, trancar a criança dentro de um quarto e deixar ela lá chorando, é. desacolhida. Pensa em segurança, pensa a carga de adrenalina que vai para o corpinho daquela criança, né? É muito forte, é muito complicado isso. Muito Então, complicado. quando você erra, você tem um Waze ali, recalculando rota. Aí você fala, Exato. peraí, gente, isso que eu fiz não foi É, legal. Deixa eu, é, deixa eu pensar o que eu posso fazer. O que é respeitoso? Eu acho que é a primeira pergunta que a gente tem que fazer sempre, quando a gente exato. não sabe o que fazer. Ei, Leandra, vi que você falou aí comigo lá em cima, tudo bem, minha querida? É, eu não sei o que fazer? Faça essa pergunta. O que é respeitoso? Como Uhum, eu posso agir com meu filho respeitando esse ser humano que existe na minha frente? Ou senão você exato. fala assim, se fosse meu amigo, o que eu faria? Eu trataria dessa Exato. forma, né? E aí agora eu penso, como que eu posso agir de forma firme? Afinal, eu sou a mãe, eu não sou um amigo, eu sou a mãe. Então eu preciso ser barreiras. Eu preciso criar, eu não posso ser barreiras, mas eu posso ser limites. Eu preciso ser limite na vida do meu É, filho, sem ser uma barreira que vai é, impedir que ele seja quem ele precisa ser, né? Então, eu sendo limites, eu tô sendo firme. E aí, gentil ao mesmo tempo, que é a base. é, Respeito, firmeza e gentileza, né? sim, Então, é muito. Quando a gente sabe o caminho, né, Simone, fica mais fácil lidar com essas dificuldades, né? fica, O que fica. que você, o que que você sentiu de mais dificuldade? O que para você é mais difícil controlar? Ou Para mim, o fazer, que é, ou ter uma atitude respeitosa, firme e gentil? na- é, para mim, o que é mais difícil é eu controlar o meu comportamento. Não é que encontrei dificuldade, porque na verdade eu tenho que controlar o meu comportamento e não o comportamento da criança, né? Uhum. Então, assim, não ser reativa, não ser reativa, Aqui, ó, uma das entende? ferramentas, tá dando para ler? Não tá, não tô conseguindo. É porque tá de trás para frente, sabe? Tá Ah, é. espelhado, não dá. Tá Vai, espelhado. a Controle. pausa positiva. Eu tenho que ter a pausa positiva, entende? Aqui, ó. Controle o seu comportamento. Exato. Controlar o meu É uma comportamento, não ser Gente, reativa. isso que a Simone falou é maravilhoso. A gente não tem que controlar os comportamentos dos nossos filhos. A gente pode ajudá-los
guiá-los, ser guiança na vida deles. Mas o comportamento nosso precisa ser controlado, porque é esse que eles vão modelar, né? Inclusive. Exato, exatamente. E Então, essa foi a sua isso eu maior encontrei dificuldade. dificuldade. Eu encontrei dificuldade, não ser reativa. Mas, e aí eu faço a pausa positiva, não é? Retomo, e aí vai que vai. Essa pausa positiva que ela tá falando, gente, eu acho muito interessante, porque a gente tem uma aula só sobre isso e parece assim, nossa, pra que isso falar de pausa positiva? Eu Ah, pergunto para as essencial. mães o que que faz elas acalmarem. Qual o comportamento, qual a atividade, o que que você pode fazer para se acalmar? O que que te faz bem e que te faz se acalmar? E nos cursos presenciais eu fico impressionada, porque é uma coisa que a gente faz na hora ali, em grupo. No Pílulas, não. Você vai, você faz, na hora que você quiser, você pensa. As mães não sabem falar, os pais não sabem falar o que que acalmam eles. É tão baixo esse nível de consciência do que me faz bem que eu não sei falar o que que me acalma. Pensa. E aí, se eu não sei o que me acalma, como que eu vou ensinar o meu filho o que que acalma ele? Então, a gente tem uma ferramenta maravilhosa que é a roda de escolhas, que a É, gente ensina para os nossos filhos o que que eles podem fazer para eles se acalmarem. Só que eu só vou ensinar se eu for modelo disso, né? sim. Então, isso que ela falou, gente, começa a pensar, o que que te acalma? O que que te faz bem? O que que quando você tá péssima, nervosa, agitada, você pode fazer para te trazer para o centro, trazer para o seu prumo. E é isso que a gente tem que ser na vida dos nossos filhos. Quando eles estão vivendo caos emocional, a gente tem que ser um guia para trazer eles de volta para o prumo, para o É, centro, para a essência, para quem eles são de verdade, né, Simone? exato, exato. A gente precisa, para educar um filho, primeiro a gente precisa se educar, né? Para a É. gente conversar sobre emoções com o filho, primeiro a gente tem que saber o que significa essas emoções pra gente. A gente tem que se reconhecer. E a gente não consegue, né? Porque você falou, Uhum. o que me acalma? Não sei, porque a gente não foi ensinado pra gente a falar sobre emoções e tudo mais. Então a gente precisa se educar para depois educar o filho. Pelo contrário, foi falado pra gente assim: vai pro quarto agora e engole esse choro. Ou Exato, seja, a gente não tinha nem recursos emocionais exato, para tentar se acalmar, né? Acho verdade. que a gente está chegando no fim, já tem mais de uma hora que a gente está aqui. Já? Eu Não poderia ficar, acredito! eu poderia ficar aqui mais infinitamente, Nossa, muito mais passou horas. rápido. Ai, foi maravilhoso. Eu acho que a gente pode marcar Foi, outra. Tem muita coisa que a gente pode sim, conversar. E eu quero que você verdade. deixe um recadinho final, assim. Você indica as mamães que estão aqui a conhecerem, os papais que estão aqui a conhecerem a parentalidade positiva? O que que mudou na sua vida depois que você conheceu? Ainda mais estando em Londres, que, pelo que você me contou da educação, já é todo um lugar propício de revelação da potência da criança, né? É, é. Bom, eu aprendi muito, muito. Foi só uma introdução, né? Preciso continuar lendo, estudando, porque assim é formidável você aprender a fazer uma conexão antes de fazer uma correção, não é? Você, ao invés de dar tantas ordens, fazer mais perguntas, porque ninguém gosta de ficar recebendo ordens, né? Aprender a forma de se conectar com seu filho, olho no olho, validar o que ele está sentindo, né? Para que vocês juntos possam resolver aquela situação. Então, assim, é algo realmente incrível. Então, assim, para aquelas mamães que ficam assim impacientes, falam, eu não sei o que fazer, meu filho está dando birra, meu Deus do céu, né? Eu super recomendo fazer esse curso, tá lendo os conteúdos da Fernanda, né? Você que está desesperada, né? Com os desafios aí do celular nessa pandemia com os filhos. É enriquecedor, é um divisor de águas, sabe? E eu aprendi que a gente não precisa ter vergonha das birras dos nossos filhos. São crianças sendo crianças, né? E com amor, a gente não precisa estar punindo o tempo todo, sabe? A gente aprende, que nem com a Super Nani. A minha filha mais velha, eu assistia a Super Nani. Tinha um cantinho do pensamento. Então a gente educou punindo, né? E como a gente vê que não é assim, que não é por aí, que vem a parentalidade positiva aí falando pra gente que tem outra forma de educar, com
com amor, com gentileza, sendo firme sim, mas com amor, com gentileza, entende? Então, assim, eu acho que é um divisor de águas e enriquecedor para as mamães aí, até para os papais também que quiserem fazer. Você já não tá baby nada, você já tá dando aula aí de parentalidade positiva. Tô Simone, que fofo! Eu nada, falei que tô ela era uma nada, aluna super aplicada, eu falei isso no início. Já vou trazer ela para dar curso comigo. tô nada, tô aprendendo. É dia a dia, né? É uma construção, né, Fê? É Não uma é fácil. construção, cada dia eu aprendo mais. A gente nunca vai chegar num processo, né, Simone, que você pode falar assim, nossa, hoje eu estou autoconhecida. A É, parentalidade positiva, eu acho que ela não termina nunca, porque cada fase exato. dos nossos filhos é diferente, são desafios É, diferentes. Então, do mesmo modo que um profissional ele está sempre se atualizando, estudando, os pais precisam entrar exato, nesse modo de operação de que é preciso estudar para ser exato. pai. É preciso É uma educar para construção. educar. E cada dia é um conteúdo novo. Os, os, os estudos da infância, eles são muito recentes, se a gente for pensar na humanidade, né, sobre educação, são muito recentes. Então, estudem, gente. Procurem cursos, procurem leituras, Exato. blogs, vai ler É. livros. Então, os livros de disciplina positiva da Jane Nelson. Tem uma mamãe perguntando aqui se é só para mães ou para pais também. O Pílulas para Maternidade, que a Simone fez, é exclusivo para mães. É o grupo de mães. Mas assim, as mães encaminham tudo para os pais, tem mãe que combina de todos os dias à noite acessar o conteúdo com o pai do lado para ir discutindo. Seu marido acompanhou alguma coisa? Como é que foi? Sim, sim, eu fui passando para ele, sim, claro, ele acompanhou, né? Fui dando uns toques e tal, Dando coisas uns para ele toques, ler, né? coisas para ele ler, né? E ele foi vendo que faz diferença mesmo, né? E Uhum. aí você sente vontade cada vez mais de saber mais, de aplicar mais, porque você vê o resultado. E é É, incrível, você tem resultado de uma forma muito positiva, no amor. exatamente. Obrigada, viu, Neia? Tá falando parabéns pela live. Muito Ah, obrigada. beijo, Neia. É sua amiga? É minha prima. Ah, que fofa, Neia. Tá vendo essa pessoa maravilhosa aqui? Ela que contribuiu para essa live maravilhosa. Então, eu acredito Você nisso. que é Paz nos generosa. lares, paz no mundo, né? E quanto mais paz e Exato. respeito a gente tem dentro do nosso núcleo familiar, mais a gente vai deixar esse potencial criativo dos nossos filhos aflorarem de forma respeitosa e generosa. Agora eu preciso deixar a Simone ir, gente, senão eu não vou embora, porque lá já são 10 horas da noite. Daqui a pouco o maridão tá me É. xingando aqui. Olha, Imagina. wordless. Eu não sei, não tenho Oh, palavras para te agradecer. Esse momento eu riquíssimo que que a te gente agradeço. teve. Quero fazer mais. Quero ir para Londres e gravar umas produções aí com você ao vivo. Isso! Olha, Bem foi, assim. foi demais. Obrigada pela disponibilidade. Você estreou aí no mundo das lives. Pode fazer mais lives para contar para a gente como que é a vida em Londres aí, ó. Pode deixar, pode Te deixar. agradeço. Manda um beijão para Manu, para Isabelle, para o maridão. Obrigada, Obrigada pela sua obrigada. disponibilidade, viu, querida? Fê, eu que agradeço, viu? Todo o seu amor, a sua generosidade. Você é incrível. E eu tenho certeza que quem começar a fazer o curso com você nunca mais vai parar de seguir, porque é enriquecedor. Muito Ah, que obrigada. bom, fico feliz. Beijo, querida. Boa noite para você. Beijo. Tchau. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, Com tchau, Deus, tchau. tchau.